Então eles precisam fazer com que essas mulheres tenham um sustento. Eles querem comprar mais máquinas. Então, não é só isso, né? Por exemplo, um outro agradecimento, né? E ele pede para a igreja orar. Ó, os irmãos, lá os muçulmanos estão se convertendo e eles precisam congregar em locais clandestinos. Só que sabe o que Deus está fazendo lá, irmão? O local já está ficando pequeno. Já não dá para botar mais gente lá dentro. E ele fala assim: pastor Jair, assim está na carta, pede à igreja para orar, porque precisamos encontrar um outro espaço, porque o espaço que tem aqui já não importa. E a gente tem medo, sabe por quê? Porque quando as pessoas começam a ver muita gente indo para um certo local, os guardas, a vizinhança fica de olho e denuncia, porque eles sabem que quando tem muita reunião assim, eles são cristãos se reunindo, muçulmanos estão se convertendo, estão se reunindo. Então, irmãos, eu quero que você ore também por isso, para que eles possam abrir outros locais clandestinos. A gente fala assim, clandestino, né, irmãos? A gente está aqui, ó, com as nossas portas abertas, e Miguel Zug está lá fazendo a palavra de Deus, né? Levando o evangelho. E ele pede essa oração. E o outro pedido que ele tem nos feito e nos pediu, para que nós entremos nessa batalha junto com eles agora, que vai iniciar agora no mês de abril, no dia 13, irmãos, 13 agora de abril, ele faz o seguinte pedido: irmãos, a gente já vem há um tempo dando alimento a muçulmanos, especificamente no período de abril, quando inicia o mês do Ramadã. Eles começam o seu jejum ao nascer do sol, e aí eles ficam em jejum até o pôr do sol. E aí Deus deu uma estratégia ao Miguel. Ele compartilhou conosco que quando finda o jejum, ele se reúne com esses irmãos, depois de ter preparado todo o banquete, e oferece para que aquele muçulmano quebre seu jejum. E estrategicamente ele recebe o material, meio que, né, disfarçado com outras palavras, porque lá não pode se pregar o evangelho. Então eles têm estratégias. Então ele pede oração, irmão, para que nesse período outras almas, muitas almas, todas as almas que estiverem fazendo o jejum no mês de Ramadã, seja alcançado por esse Deus. Ele desafia também a igreja a orar e a jejuar nesse período. Se você quiser, vão ser 30 dias, irmãos. Do dia 13 de abril começa 30 dias de jejum. Eles vão estar fazendo. E ele está desafiando a nossa igreja. É um desafio. Se você quiser lutar essa luta, essa batalha com os nossos irmãos que estão lá, fique de pé agora. Aqueles que quiserem, tá bom? E aí a gente vai adorar a Deus e louvar a Deus e firmar esse compromisso junto com o nosso irmão Miguel Zuger, tá bom? Dia 13 vai iniciar o jejum, e aí se você quiser batalhar, você vai poder ajudar o irmão fortalecendo em oração. Amém, irmãos? Deus nos chamou para adorá-lo. E eu quero te pedir, meu Pai, para que o Senhor sustente todos os missionários no campo missionário. Sustenta ele, dando, Senhor, forças para caminhar. Sustenta eles, meu Pai, para que eles vençam as perseguições. Não deixe eles voltarem atrás. Não deixe, meu Pai. E nós estamos aqui, meu Pai, como igreja do Senhor, para fortalecê-los em oração. Então toma todos os missionários, em especial o Miguel Zuger,
que nos fez esse pedido. Não os deixe, Senhor, voltar atrás. Continua, Senhor, usando o teu servo naquele local. Não só ele, mas tantos outros que estão aqui dentro, e também somos, meu Pai, missionários. Vamos sim orar, dobrar nossos joelhos, para que Miguel seja fortalecido dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu decidi viver pra te adorar, pra te adorar, com todo o meu ser, vou te buscar cada vez mais, cada vez mais. A chama desse amor só vai crescer, só vai crescer. Aleluia, glorificado seja esse Deus maravilhoso que está entre nós e que levanta as pessoas maravilhosas para pregar o Evangelho a outras nações também. Amém? Nós vamos fazer agora o nosso momento de entrega de dízimos e de ofertas ao Senhor, e eu quero dividir com você aqui o texto que está lá em Filipenses 4, versículo 10. Presta atenção no que Paulo falou para aquela igreja. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Meu irmão, muitas das vezes o que acontece com a gente é que a gente ouve tanto de missões, mas perdemos a nossa sensibilidade para ofertar por missões. E Paulo aqui agradece a igreja porque finalmente eles resolveram renovar a sua visão em missões. Porque, irmãos, entendemos que a oração é fundamental, é a base de missões. As pessoas que recebem esse chamado e vão para pregar o Evangelho, precisam dos nossos recursos financeiros. Preste atenção aqui, preste atenção aqui. Gente, estamos ligados aqui, amém? Glória a Deus. Desliga aí não. É importante que eu estou falando para vocês nessa noite, que o que acontece com o povo de Deus muitas das vezes é que a gente esquece que a nossa oferta faz a diferença em missões. Paulo estava agradecendo porque a igreja mais uma vez entendeu que eles precisavam trabalhar missões através das suas contribuições. Meu querido, hoje com você, tá? É o meu compromisso contigo. Eu quero junto com você ofertar para missões nessa noite. Separa o seu valor. Nós já estamos na última semana e nós queremos realmente entregar aos nossos missionários segurança, o nosso amor, o nosso entendimento de que nós não estamos lá, mas os valorizamos porque eles estão lá. Então você vai pegar o seu envelope aí nesse momento, vai marcar que a sua oferta é para missões e nós vamos juntos entregar diante do altar do Senhor. Eu acredito que assim como Paulo falou para a igreja de Filipenses, hoje o coração de Deus pode se alegrar também com a PIB de paciência, quando renova sua mente para entender que nós precisamos contribuir para que missões avancem. Em nome de Jesus, entregue agora o seu melhor nessa noite. E não estou falando melhor em valor grande, mas estou falando melhor porque você está entregando com o seu coração. E ele também diz que aquele que dá, é bom dar com alegria. Então vamos nos desprender entendendo que o fruto do nosso recurso será convertido em almas que se renderão aos pés do Senhor Jesus e o conhecerão
e serão tomadas das portas do inferno e serão conduzidas à porta dos céus. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite estarmos aqui. Obrigado porque a tua palavra nessa noite nos chama mais uma vez a atenção a entendermos, Pai, que nós estamos aqui com o compromisso de sustentar os nossos irmãos que estão no campo, com as nossas orações, mas também com o nosso recurso financeiro. Não nos permita, Senhor, nesse momento sermos, Deus, aqueles que guardam para si, somente esperando, Deus, que algo vai ser colocado como que numa poupança, mas sermos liberais, amarmos aqueles que estão lá e cumprimos o nosso chamado de pregar o teu evangelho a toda criatura. Obrigado também pelo teu povo que vai vir ao altar para vai entregar aos nossos diáconos os seus recursos também do dízimo, Senhor. Se nós temos hoje para dizimar, é porque entendemos que veio do Senhor e por isso em gratidão te devolvemos, em nome para a glória de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse momento de culto. Vamos ouvir a nossa irmã Tayane, que vem lá da PIB de Cosmos. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dela. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Como já disse, sobre a PIB de Cosmos, a mãe de vocês aí. E a música que eu vou estar cantando, ela fala sobre tempo de voltar. E vocês colocaram como dedicação de bens e vidas. Então, dedique ao Senhor a sua vida. Não ache que você não precise do Senhor. Você acha que o seu status, o seu dinheiro é que vai te salvar. Não. É Jesus Cristo que te salva. É Ele que reconstrói a ponte que você rompeu uma vez com seus pecados. E Ele está aqui para te perdoar. Você que se achava invencível e dizia nada vai me derrubar, mas um engano do seu coração te pegou. Você saiu dizendo: este é o meu tempo, eu vou crescer, custe o que custar. Negociou valores e agora veja, você perdeu. É tempo de voltar. É avivar a fé, não abandonar e reconstruir. A ponte que rompeu, com escolhas que se fez, com Deus que te chamou, te restaurar outra vez. Por isso que devemos ter cuidado. Ele que pensa estar de pé. Isso que fazemos sonhos, o que Deus quer. É tempo de voltar. É avivar a fé, o engano abandonar e reconstruir. A ponte que
te chama a cada dia. Que as palmas sejam para o nosso Senhor Jesus, amém? Boa noite, irmãos. Que alegria estar na casa do Senhor. Apesar de estarmos passando por dias difíceis, sempre quando estamos na casa do Senhor, é uma oportunidade que Ele nos dá para adorá-lo. Irmãos, isso é um imenso privilégio. Quando nós olhamos para dentro de nós e vemos tanta imperfeição em nossas vidas, e Deus permite que nós venhamos aqui, você que está em casa, boa noite especial, e nós possamos adorá-lo. Ele é maravilhoso, é grandioso, e aí nós, com toda a nossa imperfeição, podemos adorar esse Deus grandioso, poderoso. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é motivo de grande alegria para os nossos corações. Antes da mensagem, vamos levantar um clamor pelo nosso país. Vamos orar, irmãos. Esse Covid-19 tem ceifado muitas vidas, mas nós permanecemos firmes. Nós entendemos que esta vida aqui é passageira. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflição, mas Ele completa como? Tende bom ânimo. Então nós precisamos ter bom ânimo, perseverar, testemunhar do amor de Deus, glorificar a Deus. É claro, se cuidar, porque a nossa vida é preciosa, então nós precisamos cuidar da nossa vida, da nossa saúde, mas Deus é maravilhoso. Então nós vamos orar pelas famílias que perderam tantas pessoas, tantas famílias, inúmeras, são muitas vítimas no Brasil e no mundo. Vamos orar para que Deus possa continuar fortalecendo esses corações, para que Deus possa continuar dizendo assim para eles: olha, vocês vão encontrar essas pessoas um dia, permaneça firme, um dia vocês vão gozar das delícias celestiais. Lá não tem Covid-19, irmãos, não tem dor, não tem sofrimento, só tem alegria, e isso é uma promessa do Senhor, e Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Portanto, vamos orar ao Senhor, orar também por aqueles que estão sem emprego, por aqueles que estão tristes, com problema familiar. Vamos levantar um clamor nesta noite, vamos orar ao Senhor e vamos agradecer também pelas bênçãos e pelo privilégio de poder adorar, de poder ser um instrumento nas mãos de Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que nos socorre, um Deus que está sempre pronto, Senhor, a ouvir o nosso clamor.
Agora, Senhor, abençoa as famílias enlutadas. Ó Deus, toca nesses corações, dê ânimo, dê força. Ó Deus querido, abençoa o teu povo que vem nessa noite te adorar. Abençoa aqueles, Senhor, que estão com problema familiar, aqueles, Senhor, que estão precisando de um socorro. Abençoa aqueles, Senhor, que estão buscando um emprego. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa aqueles que estão com medo, com incertezas nos seus corações. Dê ânimo, dê coragem, Senhor, para prosseguirmos, porque a tua promessa está garantida que um dia teremos a paz na eternidade, o gozo eterno com Deus e os seus anjos. Ó Deus, muito obrigado, te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. E o povo de Deus diz: próximo domingo, antes que eu esqueça, meus queridos, nós vamos ter 6 horas da manhã o nosso culto da Páscoa, 6 horas da manhã aqui na nossa igreja. Portanto, não se esqueçam de orar e aqueles que puderem de estar presente aqui para adorar ao Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Deus é maravilhoso, amados. Ele tem abençoado as nossas vidas. E hoje nós estamos chegando ao fim da nossa campanha de missões mundiais. Mas não acabou a entrega das ofertas. O irmão Fábio acabou de me falar ali que as ofertas podem ser entregues até o último domingo de abril. Portanto, meu querido, você aí que ainda não teve oportunidade de entregar a sua oferta, você poderá fazê-lo até o último domingo de abril. O tema de missões mundiais é muito sugestivo. E eu confesso aos irmãos que eu sempre, quando subo nesse púlpito ou num púlpito de uma igreja, não fico tão abalado como fiquei dessa vez. Esse tema mexeu comigo. O tema é viver o poder de transformar. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Viver o poder de transformar. E quando eu olhei para Timóteo, quando eu comecei, já preguei tantas vezes com o tema, usando a vida de Timóteo, o exemplo dele como servo do Senhor. Mas dessa vez mexeu comigo, quando eu comecei a pensar nesse tema, viver o poder de transformar. E eu já estava assim pensando, completei essa semana, no dia 26, antes de ontem, 64 anos de idade. E eu falei, já está chegando a hora de pendurar a chuteira, passar a bola aí, pastor Leonardo, a turma que vem aí, Davi, Frank, essa turma aí boa, está aí caminhando e estudando. E o pastor Leonardo já labutando como pastor querido, auxiliar dessa igreja. Mas aí eu fui lá nessa mensagem, e aí a gente vai falar agora, no decorrer da mensagem, meus queridos. Olha só, nós conhecemos muito bem como Timóteo conheceu a Paulo, e Paulo conheceu a Timóteo, naturalmente, né? Foi na sua primeira viagem, não é isso? Lá em Listra, cidade localizada na antiga região da Licaônia, lá na Turquia. Então, o apóstolo estava lá, e Timóteo só tinha em torno de 13 anos de idade. E aí, Timóteo, minha voz hoje não está muito boa, mas em nome de Jesus, ela vai permanecer firme. Então, Timóteo tinha só 13 anos, desde os 5 anos, ele foi ensinado no Evangelho, pela sua mãe e pela sua avó. Mas, queridos, agora Timóteo, com 13 anos, ele olha para Paulo, ele já conhecia o trabalho missionário de Paulo, já ouvia falar, e agora ele tem a oportunidade de conhecer. E também foi nessa época que provavelmente ele foi batizado. E aí então houve aquele namoro, e é muito provável que ele tenha sido batizado nessa época. Então, mas também foi lá em Listra, outro detalhe que me chamou a atenção, e foi lá em Listra, nessa viagem missionária, que Paulo enfrentou uma perseguição mais severa que ele já tinha enfrentado até aquele momento. Ele foi apedrejado, Atos capítulo 14, verso 19, e Timóteo presenciou isso. Mas, meus queridos, isso não fez com que ele esmorecesse, isso não fez com que ele desistisse de prosseguir no conhecimento da palavra, de também ser um missionário, de também ser um homem feito para servir a Deus, de colocar a sua vida à disposição de Deus.
E o convite nessa noite, então, meus queridos, é para você que está em casa, para você que está no trabalho, participando do culto através do YouTube. Meu querido, o trabalho agora é para você. Você que está em casa, você precisa, assim como eu, assim como Timóteo viveu, você também precisa viver o poder de transformar. E diz assim a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Pois Deus não deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Vamos repetir? Pois Deus não deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Querido Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, porque nesta noite temos uma resposta vinda de Ti. Talvez tantas pessoas que estão ao alcance da nossa voz, em casa, aqui no santuário, também tenham uma resposta de Ti para o medo que estão passando nesse momento, por causa de tanta morte, tanta destruição. Porque Deus não deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã, porque Tu és o Deus da resposta, porque Tu és o Deus poderoso, no qual nós confiamos e nossa vida está em Tuas mãos. E sabemos que somos mais do que vitoriosos. Podemos passar por provações, por momentos difíceis, mas nós sabemos que a vitória está garantida em nome e para a glória de Jesus. Oramos agradecidos em nome e para a glória de Jesus. E o povo de Deus diz: louvado seja Deus. Meus queridos, olha só como é que começa esse versículo. E aí já começou a mexer comigo. E aí minhas pernas já começaram a tremer, porque ele começa assim: pois Deus não deu o espírito de medo. Meus queridos, Paulo fala isso lá de Roma, quando ele está preso pela segunda vez. A primeira vez que ele foi preso lá em Roma, não foi tão ruim não, sabe? Ele tinha liberdade, mas agora estava preso de uma forma diferente. Agora Paulo estava preso, acorrentado, sofrendo açoite. A sua saúde já não estava muito boa, ele sabia que suas forças já estavam se acabando. E ele estava vivendo então seus últimos momentos de vida. E Paulo, em vez de se preocupar, porque ele está ali em Roma, preso, sendo açoitado, tratado como um facínora terrível, ele se preocupa com Timóteo, aquele que ele havia conhecido lá com 13 anos de idade aproximadamente. E agora então, Timóteo já era um rapaz, porque na segunda viagem que ele fez lá a Listra, Timóteo foi com ele fazer missões na Europa. Então agora Timóteo já era um rapaz, e agora ele se preocupa com aqueles compromissos que Timóteo assumiu quando ainda era bem mais jovem. E ele fala para Timóteo, e ele escreve para Timóteo, e ele não se preocupa com ele mesmo, com seu sofrimento, com aquilo que ele estava passando, mas ele se preocupa com aquele companheiro, discípulo, filho na fé. Muitas das vezes nós não damos importância ao sofrimento de um irmão, e Paulo lá preso dá um exemplo a todos nós, o que é ser um missionário. Porque, queridos, não pense você que missionário é só aqueles que foram lá para a China, para a Turquia, para a Europa. Missionário, meus queridos, somos todos nós servos do Senhor. Aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo, somos batizados pelo Espírito Santo. Ele passa a falar conosco, a nos orientar, capacitar, fortalecer, dar ânimo, dar vigor, dar entendimento. Quando lemos a palavra do Senhor, Ele traduz. E agora então, passamos a ser missionários. Portanto, se você quer saber o que é ser um missionário, é todo aquele que já aceitou a Jesus verdadeiramente como único e suficiente Salvador.
Mas pastor, eu nem me batizei. Você não se batizou nas águas, que simboliza morte para o mundo e vida para Deus. Mas o verdadeiro batismo é aquele no momento em que você escancarou, abriu o seu coração e o Espírito Santo passou a habitar nele. Então você, meu querido, também é um missionário. E eu me sensibilizo com esse exemplo de Paulo para incentivar Timóteo, porque Timóteo era modesto, era desconfiado, era medroso. Tinha muitas virtudes, mas tinha defeitos como eu e você. Então Paulo quer incentivar o seu amigo, o seu filho na fé. Meus queridos, esta semana surgiu uma notícia, está aí na internet, e muitos de vocês conhecem mais do que eu, porque eu não me detalhei nisso. Eu só vi o que é a parte principal dessa coisa triste, que um homem que se intitula pastor de uma igreja pentecostal, eu não vou falar o nome da denominação, porque é uma denominação de respeito, que prega a palavra. Muitos dos irmãos que aqui estão nessa igreja são membros aqui hoje, vieram de lá. A minha família quase toda são membros desta denominação, respeitada, amada, séria. Então um homem que se intitula pastor dessa igreja, dessa denominação, disse que Deus revelou a ele que no dia 30 de março, depois de amanhã, ninguém deve sair de casa na madrugada, porque lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 8, que fala do cavalo amarelo e seu cavaleiro, o cavaleiro da morte, ele vai passar por todo o mundo, e todos que estiverem na rua vão morrer. Meus queridos, isso é uma tremenda heresia. Meus queridos, Jesus Cristo disse que nem ele sabia ou sabe o dia em que ele vai voltar, o dia em que esses sinais vão acontecer. Está na Bíblia, vai acontecer, mas Deus não revelaria a ninguém, porque Ele não revelou ao próprio Jesus. Portanto, essas coisas acontecem para colocar o medo, quando a palavra do Senhor diz: pois Deus não deu o espírito de medo. A palavra é clara, é a palavra do Senhor. Clara, objetiva, direta, simples, verdadeira. Portanto, se você está com medo ao ouvir essas notícias na TV, na internet, não tenha medo. Testemunhe do amor de Deus. No dia 31 você vai poder glorificar a Deus. E se você por acaso está em casa, está aqui no santuário, porventura alguém está com qualquer tipo de medo nesse sentido, que caia por terra em nome de Jesus, porque na quinta-feira você vai se lembrar deste momento, onde em nome de Jesus, este servo está falando, está sendo usado por Jesus, ele está usando a minha voz, como usa de todo pregador, de todo aquele que louva, de todo aquele que engrandece o nome do Senhor, para dizer para você não ter medo, porque nos finais dos tempos surgiriam falsos profetas, falsos mestres, que viriam e, se possível, enganaria muito dos escolhidos. O apóstolo Paulo então diz para Timóteo, porque ele também naquele momento estava passando por um momento de medo, as perseguições eram muitas. Logo de cara ele presenciou um terrível apedrejamento do seu mestre Paulo. Então ele tinha medo, é natural do ser humano. Eu já disse aqui uma vez, pregando, e vou repetir rapidamente. Existem dois tipos de medo. O medo que é a prudência, ele tem um limite, ele é dominado por você. Você domina o seu medo. O medo que perde o controle, que te assusta, que te apavora,
te dá depressão, que te sufoca, que te afasta da presença de Deus, que te coloca contra as outras pessoas. Esse medo é satânico, não vem de Deus. Portanto, meus queridos, Paulo alerta o seu servo, assim como Jesus Cristo alerta a sua igreja nos dias atuais. E aí, meus queridos, tem aqueles também que colocam medo nas pessoas, dizendo que você tem que entregar todo o seu salário para você ser abençoado. Só falam em dinheiro, 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 dinheiro. Outros vendem revista, você chama para orar, eles vão embora, porque não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Nós somos servos do Senhor. Ele fala para nós não termos medo. Deus não nos deu espírito de medo, meus queridos. Portanto, não tenhamos medo. E aí ele completa assim, olha, e aí nem o final, o meio ele fala, mas de poder. Ele dá espírito de poder, poder de encontrar os inimigos e vencê-los, poder de suportar provações. A tristeza, a dor pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ele te dá, te encoraja, te fortalece, poder de suportar provações, poder de triunfar nas perseguições, poder para inspirar a mente com a santa coragem que vem de Deus, poder para lutar e vencer. Todos nós temos uma luta, irmãos. Você olha para a pessoa, ela está sorridente, te cumprimenta, mas às vezes por trás, dentro daquele coração, tem uma luta. E só Deus conhece as nossas lutas por inteiro. O inimigo sabe tudo aquilo que sai da nossa boca, por isso a fofoca é muito perigosa, porque o inimigo se aproveita. Aquele que fala muito, erra muito. Quem fala menos, naturalmente erra menos. Então, meus queridos, mas de poder para você triunfar, para você lutar e vencer. E ele completa dizendo, e de amor. Mas pastor, tudo isso sim, amor a Deus e às almas dos homens. A tendência disso também é expulsar o medo, porque quando eu tenho amor no meu coração, eu não fico arquitetando coisas, eu não fico pensando coisas ruins. Aquilo de mal que falam de mim não me atinge, aquilo que tentam me agredir não me atinge, porque no meu coração transborda o amor. Então não há lugar para intriga, não há lugar para alimentar ódio, rancor, porque o amor prevalece e ele expulsa o medo, meus amados. Quer expulsar o medo da sua vida? Deixe o amor preencher o teu coração. 1 João capítulo 4, verso 18. Se o amor lança fora o medo, por que nos é dito que temamos a Deus? Se o amor lança fora o medo, por que nos é dito que temamos a Deus? Não é ter medo de Deus, é ter temor a Deus, que é diferente. Nós temos temor, porque Deus é amor, porque Deus é perfeito, porque Deus não compactua com coisas ruins, com o pecado. Então devemos ter amor às pessoas, à esposa, os filhos, ao lar. E Ele, meus queridos, nos sustenta nas mais profundas tristezas. Quando estamos tristes, quando estamos passando por uma dificuldade financeira, quando estamos passando por uma dificuldade conjugal, quando a nossa palavra no mercado não está com credibilidade, procure deixar o amor transbordar na sua vida. E naturalmente, essas coisas vão sendo lavadas, expulsas, se tornam ineficientes para atingir a você, meu querido. E olha quanta coisa numa frase e muito mais Paulo fala para Timóteo e fala hoje para você que está aqui nesse santuário, para você que está em casa. E ele fala, e de uma mente sã, ele termina, um homem de prudência e discrição, com uma mente bem equilibrada,
sob a influência correta do Espírito Santo. Foi esse estado de espírito que Timóteo foi exortado por Paulo para cultivar. O que Paulo considerava necessário para o desempenho dele como pastor, como missionário, como aquele que ia dar continuidade ao trabalho dele junto com seus colegas. Então, Paulo considerava necessário esse desempenho todo, esse dever, mas principalmente ter a certeza que Deus não está ausente, que Deus está ouvindo, que Ele conhece a nossa vida, que Ele conhece os nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, que Ele nos conhece por inteiro. Então era tão necessário para Timóteo, como é necessário agora na nossa vida. Lá em Romanos capítulo 8, verso 15, diz assim: pois não recebemos um espírito de escravidão ou de medo, para estar novamente em terror, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Oh, glória! Não recebemos espírito de escravidão, irmãos. O medo, ele escraviza. Então o inimigo, ele quer colocar o medo na sua vida, porque ele estabiliza você para testemunhar do amor de Deus, para ser um instrumento eficaz nas mãos do Senhor. É Deus, portanto, quem dá o espírito de poder. Então o espírito de poder só vem de Deus, único e exclusivamente de Deus, porque Ele detém todo o poder. Nenhum homem na face da terra tem poder. O poder vem de Deus. Nós somos usados para que, empoderados pelo poder de Deus, possamos abençoar nossos irmãos, nossos amigos. Ele fala: porque aqueles em que outros aspectos dão sinal de muita força, em um momento podem fraquejar, se não estiverem sustentados pelo Espírito Divino. Então, o que sustenta a minha vida, como servo do Senhor, é o Espírito Santo, irmãos. A hora que eu não orar mais, orar pouco, a hora que eu não ler mais a palavra, ou ler muito pouco, eu vou me distanciando das bênçãos que Deus tem para mim. Eu vou tirando o poder de Deus da minha vida, porque o poder dele. E aí eu não quero conversar com ele, eu não oro, eu não quero deixar ele falar ao meu coração o que ele quer que eu faça. E eu me distancio, e eu não deixo ele falar, eu calo a boca dele, eu fecho a minha Bíblia. Perceber, irmãos, a responsabilidade para se ter esse poder, é preciso ser obediente ao Espírito que habita em nós. É impossível. Aí eu queria ser como fulano, ele é um homem de oração, ela é uma mulher de oração, ele jejua, ele está sempre nas provações, tendo uma palavra de ânimo positiva. É porque ele, é porque ela está dando ouvidos, atenção, está respeitando as orientações do Espírito Santo. Era exatamente isso que Timóteo colocou na sua vida. Em segundo lugar, para viver o poder de transformar, é necessário ser dirigido pelo Espírito Santo. Porque uma vez regenerado pelo Espírito Santo, devemos continuamente ser dirigidos por Ele para dar frutos. Às vezes vamos até muito bem, somos dirigidos pelo Espírito e resistimos às tentações, e quando a tentação vem, peraí, vou orar primeiro, não vou ceder, não vou ceder, não vou ceder. Me acorde, Senhor, me ajuda, eu sou teu, e você não cede. Mas quando no fundo, você quer ceder, você fala assim: Senhor, por favor, Senhor, por favor, Senhor, por favor, Senhor. Ah, o Senhor não me ouviu, não. Ele não quer me ouvir. O fato é que você
se distancia de Deus. O fato é que você não dá mais ouvidos ao Espírito Santo. É preciso ser dirigido por Ele. No seu trabalho, na sua família, na igreja, na escola. Como é que alguém dirigido pelo Espírito Santo xinga o palavrão quando toma uma fechada? Como é que alguém dirigido pelo Espírito Santo dá uma surra no filho porque está irado? Coloca suas frustrações no filho, na esposa, no esposo. Como é que pode o esposo não quer ir para casa, prefere fazer hora extra do que chegar em casa cedo, porque ele vai ouvir reclamação, reclamação, reclamação. E vice-versa, né? Tem marido, tem mulheres que sofrem muito, que sofrem mais do que os homens, porque tem homem que só sabe reclamar. Mulher, cadê a janta? Por que não faz a janta em vez de reclamar? Cadê a janta? Por que não lava a louça em vez de falar que a pia está cheia de louça? Por que não é companheiro, parceiro, amigo? Por que não escuta a voz do Espírito que orienta corretamente? Porque é Deus orientando. Quantas oportunidades nós perdemos, irmãos, porque somos negligentes à voz do Espírito que fala ao nosso coração. E eu não estou falando de vocês, estou falando de mim também. Estou falando de ser humano. Mas apesar de sermos seres humanos, e aí eu erro porque eu sou ser humano, vamos acabar com isso. Eu erro porque eu dou pouco ouvidos à voz do Espírito que fala ao meu coração. É por isso que eu e você erramos. Timóteo ouviu isso. Ele ouvia o Espírito Santo. Ele tinha muitos problemas, irmãos. E nós já vamos ver os problemas dele. E você sabe que ele tinha muito problema, porque ele é muito conhecido. Então, se estamos produzindo o fruto do Espírito, Ele está trabalhando em nós. Se não estamos produzindo frutos, Ele não está trabalhando na nossa vida. E aí então, não tem mais jeito, pastor, vou parar? É claro que não. E é aí que você vai começar. E é aí que você vai mudar. Porque você não está dando fruto, então alguma coisa está errada na sua vida. Mas pastor, o que está errado? Pergunta para o Espírito Santo. E olha, cá para nós, né? Nós sabemos que está errado na nossa vida, não é só Deus, não. Tem duas pessoas que sabem, é Deus e cada um de nós. O que Deus quer? Deus quer que ouçamos a voz do Espírito. Já pensou se Timóteo não ouvisse? O Espírito é a essência da natureza divina. Através dele, Deus realiza a sua vontade na nossa vida. E quem não quer essa essência, ela está dentro de nós. Que privilégio, que Deus maravilhoso. As decisões são tomadas dentro de cada um de nós. As escolhas são feitas dentro de cada um de nós. O que Deus quer? Que escolhamos fazer a sua vontade através do ouvir e praticar a voz do Espírito. Ele habilita e fortalece a mente para compreender as questões espirituais. Sem o Espírito Santo não tem entendimento das questões. O Espírito nos dá força, vontade e fé para superar os nossos pecados. O Espírito de Deus nos ensina a termos domínios dos nossos próprios desejos e até mesmo dos nossos pensamentos. Olha só, irmãos, até dos nossos pensamentos. Quanta gente está no ônibus pensando no que não deve, está no trem pensando que não deve, está em casa pensando que não deve. Pense aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus, aquilo que o Espírito Santo te orienta a pensar. E exercite isso, e exercite, e lute, e ore e lute. Vitória garantida. O Espírito de Deus nos ensina a termos domínio então próprio
dos nossos desejos, irmãos. Desejo da carne, desejo de pecar contra o Senhor. E olha aqui, eu nem estou falando de pensamentos que são blasfêmias contra o Senhor. Eu estou falando de coisas naturais do dia a dia, que nos prejudicam no ministério pastoral, na vida cristã. Impede de sermos missionários, instrumento eficaz nas mãos de Deus. Terceiro e último. Para viver o poder de transformar, é necessário assumir responsabilidade. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, na primeira parte, diz assim: ninguém despreze a sua mocidade. E aí agora eu vou falar mais para os jovens, né? Mais para os jovens, porque eles têm força, vigor, saúde física, e precisa usar essa saúde física para o reino de Deus, para ganhar vida para Jesus, para mudar o destino de muitas pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Se fala pouco de inferno hoje, né? Mas ele existe, irmãos. Nós não exaltamos ele, exaltamos o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas ele existe. Então cabe a nós refletir a luz de Cristo para que as pessoas enxerguem, encontrem o estreito caminho que leva aos céus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. A sua vida serve de testemunho para alguém que está na escuridão sem enxergar nada, possa ver esse estreito caminho com seus exemplos, com seu modo de agir, com seu modo de proceder, a maneira que você perdoa, como você fala, qual é o respeito que seus filhos têm por você, qual é o respeito que seus vizinhos têm e qual os que você tem por eles, por mais barulhos que ele faça. Assumir responsabilidade, ninguém despreze a sua mocidade. É impossível, irmãos, falar de Timóteo sem falar de mocidade, de juventude. E olha, eu vou começar duro com vocês. O Senhor Jesus que colocou no meu coração. Jovem sem responsabilidade é como uma planta sem adubo. Você sabe o que é adubo, né? Aquele que a gente coloca lá na planta, no pezinho dela, em volta para ela frutificar, para as suas folhas ficarem verdinhas, para que ela dê fruto. Então, meus queridos, jovem sem responsabilidade é como uma planta sem adubo. Eu tenho alguns pés de laranjeira, algumas plantas, graviola, na minha casa. Tenho esse privilégio de ter um pequeno pomar. E 2 laranjeiras minhas secaram. A última agora tinha mais de 100 laranjas Bahia. Sem exagero. E aí, esses frutos puxaram muito nutriente do pé, da árvore. Eu não coloquei um adubo bom, a planta começou a secar, as laranjas começaram a murchar, estão lá, caindo as últimas, e elas murcharam, e o pé de laranja vai morrer, porque agora que eu não tem mais como eu tomar providência, porque ele já está bem seco. E é o segundo que eu perco, e eu até choro, porque eu amo aqueles pés de laranja, aquelas plantas, e trato com muito carinho, mas dessa vez eu negligenciei. E assim é a nossa vida. Quando nós não adubamos com a palavra de Deus, com o testemunho, quando não adubamos com o amor no nosso coração, com a responsabilidade, com saber se controlar, e ela vai murchando, e vai murchando, e vai murchando. Assumir responsabilidade. Timóteo tinha muitos motivos, irmãos, muitas desculpas, vamos chamar assim, para não assumir nenhuma responsabilidade com o Senhor. Ele tinha muitas, e você conhece várias delas. Ele tinha muitos motivos, a começar pela família. Apesar que desde os 5 anos ele foi ensinado no Evangelho,
pela sua avó Loide e pela sua mãe Eunice. Seu pai não era cristão, era pagão. Era filho de mãe judia e pai grego. Na época em que Paulo esteve lá em Listra, quando ele já estava com em torno de 13 anos, já conhecia bastante Bíblia, né? Né, Davi? Gosto de bastidores. Já conhecia bastante, porque eu sei que Davi ensina, e os demais irmãos da liderança ensinam a palavra da verdade. A palavra inspirada pelo Espírito Santo. Então, irmãos, nessa época, Paulo não tinha mais pai. Desculpe, Timóteo, né? Timóteo não tinha mais pai. Mas nada disso impediu. Olha só, eu vou enumerar algumas coisas que ele tinha, alguns problemas. Ele era gago, tímido, medroso, tinha uma gastrite aguda. O que mais? Era muito jovem. Ele tinha várias desculpas para dizer: ó, Paulo, esquece de mim, cara, procura outro. Eu sou cheio de problema, cara, não dá para mim. Nada disso foi obstáculo para ele aceitar o convite de Deus, através do apóstolo Paulo, para fazer parte de um grupo de missionários que iriam pela primeira vez anunciar o evangelho na Europa. Nada disso impediu dele ser ministro, discípulo, missionário, homem fiel a Deus, amigo, filho de Paulo na fé. Meus queridos, habitualmente pensa-se que o jovem não quer assumir responsabilidade. Muita gente pensa isso. Uma das características do jovem é justamente não ser responsável por causa da idade, por causa da falta de conhecimento da palavra. Mas, no entanto, os jovens desejam exercer seus direitos. Quem tomar decisões, eles querem tomar decisões e precisam assumir responsabilidade. Porque para tomar decisões é preciso assumir responsabilidade. E quando se trata da palavra do Senhor, não é responsabilidade com uma pessoa. Quando assumimos responsabilidade com uma outra pessoa, precisamos assumir responsabilidades verdadeiras. Mas e quando é com Deus, irmãos? Então, quando assumimos responsabilidade com o nosso Deus, precisamos entender que teremos provações. Precisamos entender que nem tudo vai ser fácil, que tem hora que você vai lutar para não desistir, e você vai precisar dar ouvido à voz do Espírito Santo. Então eles querem tomar decisão e precisam assumir responsabilidade. A Bíblia ensina através do jovem Timóteo que o jovem pode ser responsável. E não precisamos ir muito longe. Aqui na nossa igreja, graças a Deus, louvado seja Deus, nós temos jovens que assumem responsabilidade, que temem a Deus, que ouvem a voz de Deus e que trabalham para servir a Deus. Meus queridos, o jovem cristão deve ser diferente. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 e 14, eu não vou ler por causa do tempo. Ele não deve ser diferente nos seus costumes, nem na cultura, mas ele deve ser diferente no ponto de vista. Deve vestir-se igual aos outros jovens, gostar das coisas de jovem, mas deve ser diferente na hora de saber escolher o que é certo e o que é errado. Eles devem ouvir o Espírito, assim como Timóteo ouviu. Eles são, meus queridos, convocados para ser criteriosos. Lá em Tito capítulo 2, verso 6 diz: quanto aos moços, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Criteriosos, meus queridos, saibam escolher verdadeiramente aquelas que são de Deus. O jovem também é convocado para ser sóbrio,
2 Timóteo capítulo 5, capítulo 4, verso 5, na primeira parte diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Suporta as aflições. O pecado está batendo na porta. Suporta as aflições. É o desejo sexual. Suporta as aflições. Você quer vencer, quer ser um instrumento nas mãos de Deus, quer abençoar vidas, quer ter uma vida plena de felicidade, um futuro feliz, encorajado pelo Espírito, suprido por Ele, orientado por Ele, e construir uma família firme, pronta para lutar e vencer. O jovem também é convocado para ser sóbrio, então, meus queridos. A sobriedade do jovem cristão é o equilíbrio. É o equilíbrio, é o que faz ele resistir às forças do mal. E mais, o jovem é convocado para ser puro. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22. Foge das paixões da mocidade. Foge das paixões da mocidade. Foge do sexo fora do casamento. Foge das baladas. Foge das drogas. Foge da mentira. Foge da traição. Foge do ódio. Foge da preguiça. Foge da ira. E Deus te vai usará. E Ele vai te honrar. E Ele vai te abençoar. Deve fugir das situações que o levam à impureza e ao pecado. Meus queridos, não se pode evitar a tentação, mas se pode evitar cair nela. Você está no mundo, é impossível fugir das tentações, mas você pode evitar cair nelas quando você faz como Timóteo, dá ouvido ao Espírito Santo de Deus. O jovem é convocado para conhecer a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Conhecer a palavra da verdade. Porque conhecendo a verdade, não vamos dar ouvido a Satanás e às mentiras. Porque a mentira de Satanás, ela vem ilustrada. Ela vem parecendo que é o certo. Mas são mentiras, são hipocrisias. E são desaprovadas por Deus. É convocado para pregar o Evangelho. E aí o exemplo de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Pregar a palavra com autoridade. Pregar a palavra com unção. Pregar a palavra com conhecimento. Pregar a palavra com autoridade dada pelo Espírito, dada e sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Concluindo, Timóteo viveu plenamente o poder de transformar. Ele viveu, ele passou, ele foi para a presença do Senhor. Era um jovem semelhante a milhares que estão hoje nas igrejas, nas ruas, nas escolas. Timóteo encontrou em Jesus a razão da sua vida. Qual é a razão da sua vida? Ah, pastor, a razão da minha vida é Jesus. Amém? Mas verdadeiramente esta é a razão da sua vida? Responda para o Espírito Santo. Desejo eu ardentemente que sim. Mas se não é, meu amado, saiba que esse é o desejo do Senhor para você. Ele quer te abençoar, Ele quer mudar o rumo da sua vida, Ele quer te capacitar, Ele quer estar com você naquele momento que parece que as coisas ficam impossíveis de resistir, mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa se colocar à disposição para ouvir e praticar. Ouvir e praticar. E tentar, e tentar, e tentar, e nunca desistir. Comprometido com o reino de Deus.
comprometido em fazer a vontade de Deus. Timóteo foi chamado para ser fiel em sua geração. Ele prontamente atendeu o chamado de Deus. Onde estão hoje os homens e mulheres dispostos a servirem a Deus em nossos dias? Onde estão os homens, mulheres, jovens dispostos a fazer a diferença no mundo que hoje muitas pessoas caminham a passos largos para o inferno? Qual é o testemunho que você tem dado na sua família? Porque na família não estamos na igreja, né? Estamos mais à vontade. Qual é o testemunho que você dá quando está na roda dos amigos? Qual o tipo de literatura? O que você vê no seu celular, no seu computador? Está difícil? Clame ao Senhor. Para Timóteo não foi fácil não, meu querido. Foi tudo só colorido, tudo bonitinho. Quantas vezes eu fico imaginando que Timóteo chorou, pedindo perdão a Deus por uma falha cometida. Quantas vezes nós vemos um jovem aqui na igreja, que parece que está tudo tranquilo, mas dentro do seu lar as coisas estão difíceis. Seu pai não entende, não compreende, não dá atenção, não conversa, não explica para ele a Bíblia, não explica as coisas da vida, não dá testemunho como deve se comportar um sacerdote do lar. Às vezes a mãe também não dá o testemunho, quando fica falando mal das outras pessoas, às vezes até de irmão da igreja. Ó glória, ó Deus, tenha misericórdia, ó misericórdia, ó Deus, atue nessas vidas, transforma, Senhor. Meus queridos, Timóteo foi chamado para ser fiel na sua geração e fazer a diferença. Hoje quem são chamados somos nós. Deus abençoou Timóteo quando ele partiu para a glória. Como vai ser quando nós também partimos? Qual tem sido a nossa verdadeira preocupação como chefe de família, como a dona da casa, como filho, como neto, como irmão? Temos testemunhado o amor de Deus, estamos sendo gratos a Deus pelo privilégio de adorá-lo, pelo privilégio de ser instrumento em suas mãos, pelo privilégio de poder abençoar outras vidas. Meus queridos, eu quero dizer para você que hoje em dia você é muito importante, muito importante. Timóteo, Paulo, Davi, todos foram importantíssimos e muitos outros. Mas hoje a responsabilidade está sobre nós. Hoje que Deus conta é conosco, irmãos. Nós somos o exército dele hoje. Se nós não testemunharmos com a nossa vida do amor de Deus, se nós não resistirmos às setas malignas, se nós não resistirmos ao pecado, o que será da humanidade, irmãos? O que será? A responsabilidade, queridos, é grande. O privilégio é enorme, mas a responsabilidade também. A quem mais é dado, mais é cobrado. Você tem o conhecimento da palavra, você ouve o Espírito que fala ao teu coração, porque você tem o Espírito Santo. Mas como você quer entrar no céu chamuscado? A glória, importante entrar. Mais importante é nós colocarmos os nossos corações que não tem idade para Deus. Ele usa jovens, adultos, anciãos. E que o maior testemunho, a maior pregação é com a nossa própria vida. Não existe palavras que substituem os nossos atos.
Falar bonito, políticos também falam. São eloquentes, são treinados. Falsos profetas são treinados para tirar todo o seu dinheiro, para te colocar medo que vai passar um cavaleiro, um cavalo amarelo com seu cavaleiro no dia 30 e vai matar as pessoas. Vai coisa nenhuma. O que mata as pessoas é a falta de compromisso. O que mata as pessoas é quando nós não testemunhamos e elas morrem e vão para o inferno. Toda vez que eu testemunho lá no campo de futebol, toda vez que eu testemunho lá no trabalho, quando eu quero fazer greve também, quando eu me escondo do trabalho, quando eu faço mal feito para gerar hora extra, quando eu torço para a demissão de alguém, quando eu desobedeço ao Espírito que habita em mim. Feche seus olhos. Quero orar por você nesta noite. Meu querido, você que não aceitou Jesus para ter autoridade, poder do Espírito Santo, você que não teve um encontro com Jesus, primeiro você precisa conhecer a Jesus e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro contato. Timóteo tinha apenas 13 anos. Não sei qual é a sua idade. Não sei quantas vezes você já esteve quase, mas não aceitou. Você é um amigo do Evangelho, mas você não é um servo de Deus. E talvez nessa noite, não sei se todos aqui já são servos do Senhor, mas o Senhor vai dar uma oportunidade para você nesta noite. Se você quer ter autoridade na sua vida, resistir às tentações, ser instrumento nas mãos de Deus, ter força para lutar e vencer. Se você quer gozar das delícias celestiais e quer aceitar Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho que leva aos céus. E se você quer receber o Espírito Santo nesta noite e aceitar a Jesus Cristo, a igreja está orando, e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, levante seu braço. Essa é uma decisão para Jesus, não é para nenhum pastor, para nenhuma igreja. Você e Jesus. Não importa o que você fez, não importa qual foi sua vida até hoje, o importante para Jesus é a sua vida daqui para frente. Você quer aceitar Jesus? Levante seu braço. Onde está você, meu querido? Jesus quer receber você nesta noite. Ele quer te dar o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Você que talvez esteja afastado da presença do Senhor, cometeu um deslize ou por um motivo qualquer, você se esfriou e você se afastou, e hoje você quer voltar para Jesus. Levante seu braço. Onde está você? É com você que o Espírito Santo está falando, é você mesmo. Onde está você? Você quer receber Jesus nesta noite? Olha, eu vou perguntar pela última vez, se você quer aceitar Jesus, se você quer voltar para Jesus, levante seu braço. Espero que todos nesse santuário já sejam servos do Senhor. Agora você não precisa levantar do lugar. Vou fazer um último convite para nós orarmos. Você sentiu o toque do Espírito Santo nessa noite, e você quer assumir um compromisso maior com Jesus? Você já assumiu um compromisso, você é um salvo, mas você quer dar mais de si, quer se envolver mais, quer se dedicar mais, quer orar mais, quer ler mais a palavra? Levante seu braço. Você quer assumir um compromisso com Jesus, de buscá-lo mais? Louvado seja Deus. Eu não vi ninguém levantar o braço. Isso é sinal, irmãos, que todos estão bem com Jesus. Eu entendo assim, e eu glorifico a Deus por isso. Todos estão orando bem, e estão jejuando, estão orando,
estão lendo a palavra, tendo conhecimento, estão resistindo ao pecado. Eu quero levantar o meu braço nesta noite. Glória a Deus, pode abaixar. Eu quero levantar o meu braço, sabe por quê, irmãos? Porque eu preciso ler muito mais a palavra. Eu entendo que eu preciso amar mais. Eu entendo que eu preciso orar mais. Eu entendo que eu preciso jejuar mais. Querido Deus, amado Pai, receba, Senhor, as súplicas desses irmãos que levantaram o braço e também deste teu servo, Senhor, que também levantou. Receba, Senhor, porque o teu Santo Espírito me faz entender que eu preciso santificar a minha vida. Teu Santo Espírito me faz entender que essas pessoas que aqui levantaram o braço, assim como eu, e talvez algumas em casa, e não importa que não estejamos vendo, porque o importante é que tu estás vendo. Perdoa, Senhor, dá mais força, dá mais entendimento, para orarmos mais, para jejuarmos mais, para lermos mais a tua palavra. Não importa se já leio 1, 2, 3, 4 vezes toda a tua palavra, que possa continuar lendo, para que tu possas continuar falando e interpretando através do Espírito Santo. Abençoa o teu povo, Senhor, esta amada igreja. Abençoa, Senhor, os nossos visitantes, se porventura tem algum nesta noite, que eles possam nesta noite ter te adorado na beleza da tua santidade, que eles possam nessa noite, Senhor, ter ouvido a tua voz, e mesmo sem fazer um gesto, possam ter assumido um compromisso contigo. Tu sabes, Senhor, que cada um precisa fazer mais. Tu sabes, Senhor, das nossas falhas. Tu conheces a nossa vida. Sonda por inteiro, Senhor, e retira tudo aquilo que possa impedir de sermos instrumento mais eficazes em tuas mãos. Abençoa os enfermos. Abençoa, Senhor, os nossos cientistas, para que produzam mais vacinas, os nossos governantes. Tenha misericórdia das famílias que estão chorando pela perda dos seus entes queridos. Coloque em nós o desejo de estar sempre te adorando. Coloque em nós o desejo de testemunhar o teu nome, e que agora possa ser melhor do que antes, e daqui a pouco melhor e melhor, e que possamos crescer, e para isso que possamos diminuir de nós mesmos, para que tu possas crescer em nós. Obrigado por tudo. Nos dê, Senhor, uma noite maravilhosa na tua presença. Obrigado por tudo, pelo privilégio de vir aqui te adorar. Nós te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Vai ter um louvor, né? Vamos aplaudir ao Deus da palavra, amém? Porque Ele continua falando aos nossos corações. Se coloque de pé no seu lugar e vamos juntos fazer esse cântico, declarando que Ele continua tendo poder para salvar, amém? As nações pertencem ao Senhor. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele continua no controle de tudo. E cremos que o poder de Jesus Cristo ainda alcançará muitas vidas que serão transformadas para a glória do Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que
passos, a ti me rendo. Nós iremos transformar nações para a glória de Deus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo fervilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo fervilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. O vosso mundo fervilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo fervilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Levante suas mãos aí aos céus. Em nome de Jesus, eu ministro o poder do Evangelho sobre a tua vida. Cadeias se quebram quando você ora. Vidas são curadas quando você coloca a mão. Em nome de Jesus Cristo, aonde o altar não alcança, você é a extensão do reino de Deus para ir, fazer discípulos e pregar o Evangelho a toda criatura. A arma forjada contra você não vai prosperar, meu amado. Em nome de Jesus, curarão enfermos, expulsarão demônios, faremos obras maiores do que até as que Cristo, porque Ele autorizou a igreja. Saquearemos o inferno e as portas dele não prevalecerão contra a igreja. O poder da transformação, o mesmo poder que habitou em Deus através do Espírito Santo e ressuscitou ele dentre os mortos, nessa noite te autoriza a se levantar de um lugar agora e fazer a vontade de Deus. Receba a missão de Deus nessa noite. Receba, ouça o chamado de Deus e responda assim. Que não haja espaço para egoísmo no teu coração. Que não haja espaço para depois eu faço, ou na hora que eu quiser eu vou. Mas hoje, a mim e a você, mais uma vez Deus clama: ou quem há de ir por nós, a quem enviarei? E nós somos daqueles que respondemos, porque em nós está um espírito de autoridade, e Ele nos permite dizer nessa noite: eu irei, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Ei, Ele é Cristo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação.
Aleluia. Permita-se ser usado para a glória do Senhor. Preste atenção, hein? Essa semana Deus vai te provar, querido. Aquela pessoa do lado no transporte público, você vai ouvir a voz de Deus falando: fala com ele do meu evangelho. Pessoas dividirão o problema com você, e não é para você ficar sabendo para fazer fofoca, é para você agir de acordo com o propósito de Deus naquele momento. Pessoas serão tocadas para orar por outras que nem lembrava, mas o Espírito Santo te despertará. Permita-se ser usado, igreja. Não é tempo de recuarmos, é tempo de tomarmos posição com Deus. Esse é o tempo de vivermos para transformar vidas para a glória do Senhor. Permita-se. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Diz à igreja nessa noite. Aleluia. Estamos aqui debaixo de um ambiente profético e ministrador nessa noite. E que com muito temor e amor você receba isso nessa noite e responda ao que Deus tem para a tua vida. Ele não chamou ninguém para viver sem propósito. Ele não chamou ninguém para ficar reclamando, mas para tomar a sua posição no reino de filho amado, aquele que pertence a um reino de um Deus vivo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Continuamos contando com vocês nas nossas celebrações. Na quarta-feira terá o nosso culto, a quarta da resposta. Mais uma vez receberemos a irmã Isabela Ninice. Então quero receber ela aqui junto com você, com muito carinho, muito amor. Participe conosco. Por hora as nossas células que estiverem funcionando, que estavam funcionando aqui na igreja e tiverem condições, estarão funcionando por meio de virtual, tá? Os nossos encontros serão virtuais. A igreja só estará funcionando na próxima quarta-feira. Durante o dia todo terá zelador, terá secretaria. Mas fora a quarta também, só no próximo domingo, por conta dos decretos do Estado agora, a igreja está fechada. Mas contamos com os irmãos, com a participação dos irmãos. Estaremos colocando nas redes sociais o que o Fábio falou sobre o Ramadã. Lá nós estaremos colocando nas redes sociais, pedindo o apoio da igreja para orar. Vamos nos movimentar. Irmãos, a nossa missão é saquear os céus. É saquear o inferno e ganhar almas para os céus. É essa que é a nossa missão. Então acompanhe conosco em tudo que pudermos. E no próximo domingo, às 6 horas da manhã, estaremos aqui para a glória do Senhor, para o nosso culto da ressurreição. O pastor Janoi vai fazer a última oração, impetrar a bênção apostólica também. Desejo uma boa semana para o irmão que está perto aí de você. Isso. Temos visitante nessa noite? Visitante, levanta o braço. Seja bem-vinda, mas quem? Seja bem-vindo lá. Tem bastante gente, hein? Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos visitantes nessa noite. Aleluia. E como que a gente vai falar para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqui é lugar de vida para você e sua família. Se você já pertence a alguma igreja, leva um abraço para o seu pastor. Se não tiver, né, pastorzão? É aqui que é o lugar de vida, né? Beba água. Passa no bebedouro, irmão. Vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Que todos tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada. Você que está aqui no santuário, nossos queridos visitantes, leve um abraço lá para a sua igreja, viu? É sempre um prazer recebê-los. E talvez vocês recebam uma ligação depois aí para orar junto e agradecer. Certamente seu nome já foi pego lá na portaria, né? Na recepção. Vamos orar agradecendo a Deus essa noite maravilhosa que tivemos o prazer, o privilégio de adorar ao Senhor. Coloque seus pedidos ao Senhor, seus agradecimentos agora, porque Ele já está ouvindo, já está providenciando. A jato. Senhor Deus, muito obrigado, porque é maravilhoso sentir a Tua presença. É um privilégio muito grande, Senhor, poder Te adorar, e eu quero sempre repetir isso, porque isso está fluindo no meu coração. Muito obrigado pelas essas vidas preciosas, Senhor,
essas vidas que são tuas, pois nós pertencemos a Ti. Obrigado porque eles vieram aqui para Te adorar, não vieram por nenhum outro motivo. Mas, Senhor, nós sabemos da Tua misericórdia, do Teu amor, e por isso nós clamamos em nome de Jesus. Está alguém aqui enfermo nesta noite? Que essa enfermidade caia por terra em nome de Jesus, para a honra dEle, para a glória dEle e para o bem-estar do Teu servo, Senhor. Se for um problema de busca de um emprego, abra as portas, Senhor. Direciona o Teu servo, a Tua serva, para o local certo, que eles possam estar na hora certa, no lugar certo, falando com a pessoa certa que Tu já tocaste no seu coração. Abençoa, Senhor, o Teu povo espalhado sobre a face da terra, os nossos missionários, Senhor, que enfrentam lutas, porque eles sabem que contigo são mais do que vitoriosos, assim como nós também sabemos. Te peço em nome de Jesus, por uma semana abençoada, nos livres de todas as doenças, do homem perigoso, do trânsito violento, nos livres, Senhor, daqueles que colocam setas malignas contra os Teus servos, aqueles que não conseguimos ver, que são os demônios, as potestades. Estamos libertos, estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Ó Deus, abençoa esta semana e possamos, Senhor, provar de coisas maravilhosas, que possamos falar o Teu amor para alguém, que possamos convidar pessoas para virem Te adorar, para assistir junto os programas online da Tua igreja e de outras igrejas. Obrigado por tudo, obrigado porque nesta noite sentimos mais uma vez a Tua presença a falar aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. O povo de Deus diz: e agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com os nossos missionários, seja com os nossos visitantes, seja, Senhor, com o Teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Boa noite, meus queridos. Vão com Deus. Uma noite abençoada. Que Deus possa continuar abençoando você e a sua família.